Então, eu quero resumir minha vida assim, depois do Evangelho, como se fosse assim, um testemunho da minha vida antiga, antes e o agora, né? Por exemplo, depois que eu comecei a ler a palavra, eu percebi que o vazio que eu andava, de Gênesis a Apocalipse, eu percebo que, por exemplo, aquele povo do deserto, quando começou a caminhar 40 anos, foi quase a idade que eu estive assim, no vazio, caminhando, sem saber o que o encontrar. Aí aquele povo saindo do deserto, de repente as pragas do Egito, ali passando o Josué passando ali pelas casas, pondo o seu sangue nas portas, né? Para ser glorificado, o povo encontrar, né? Então, quer dizer, o encontro verdadeiro foi quando comecei a ler a Bíblia mesmo. A Bíblia chega em Mateus, aí que eu vejo Jesus pagando por nós o sacrifício, né? Aquele sangue derramado na cruz. Eu percebo que o verdadeiro sangue não foi aquele que passava na porta da minha casa, foi na porta do meu coração. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de a porta aberta na Batista do Guarujá e sou muito agradecido. E dou glória a Deus. Oi, eu sou a Dini, todo mundo já me conhece nessa igreja. Estou aqui há bastante tempo, né? E logo que eu cheguei aqui na igreja, eu não fazia parte do grupo de louvor, eu ficava apenas no banco assistindo, né? Mas eu sempre toquei guitarra, piano também. E logo que eu vim pra cá, as pessoas me perguntavam: quando você vai tocar? Poxa, você não vai tocar com a gente? Eles sempre muito receptivos. E eu comecei aos poucos, né? Eu tocava no louvor, mas na época eu trabalhava de tudo, não podia tocar muito, né? Só às vezes mesmo que eu podia. Mas em 2001, quando eu mudei de emprego, fui trabalhar em São Paulo, e aí eu tinha os finais de semana livres. E foi quando eu me dediquei um pouco mais ao Ministério de Louvor. E só tenho a dizer que nós crescemos juntos aqui na igreja, no nosso grupo de louvor, também eu. E muita gente passou pelo nosso Ministério de Louvor, alguns ficaram, outros se foram, né? E hoje nós temos aí uma dupla de meninos que naquela época eram ainda crianças, né? O Vitor e também o Matheus, e hoje são aí integrantes firmes do nosso Ministério de Louvor. Também outras pessoas que já eram daquela época e continuam firmes e fortes conosco até hoje. E só posso dizer que tem sido bênção trabalhar com esse pessoal aqui na igreja e também outros que ainda queiram entrar, né, e fazer parte desse trabalho maravilhoso aqui na Igreja Batista do Guarujá. Bom, na verdade, né, tudo começou no ano de 1997, onde eu estava com o meu batismo marcado para setembro. Mas eu estava muito indecisa, na verdade, eu estava intranquila, e não estava assim pronta para o batismo, né? Eu sentia isso, mas ao mesmo tempo eu queria me batizar. Mas era uma intranquilidade tão grande, uma opressão, até vamos dizer assim, familiar, né? Por conta de haver muitos contra, e eu andava assim, muito ansiosa. Quando chegou o dia do batismo, eu realmente desisti. Mas aquilo me deixou muito triste, muito agoniada. Eu passei o dia, bem dizer, chorando. Quando eu saí da igreja, apesar de alguns irmãos me consolarem, no caso da irmã Iracina, do seu esposo, né, José Miguel, mas nada adiantou. Quando eu cheguei em casa, ainda tive assim uma palavra de consolo do meu marido, o qual ele era contra, né, eu batizar. Mas foi passando os dias, eu estava muito triste, mas chorava aos pés do Senhor, sempre perguntando: Senhor, por quê? Por que eu não me batizei? Se eu quero. E assim foi. Até que um dia o pastor João chegou em casa, conversando comigo, ele falou para mim: Dona Cida, a senhora precisa descer, a senhora está em cima do muro. E aquelas palavras, apesar de duras, né, elas eram verdadeiras. E me fez pensar mais, meditar naquelas palavras que ele me falou. E mais uma semana muito triste, muito agoniada, chateada. E até que um dia
Aí passou mais ou menos um mês. Eu vim à igreja uma quarta-feira, onde um culto de oração. E eu cheguei cedo, a igreja ainda era lá nos fundos. E eu estava nos primeiros bancos conversando com duas irmãs, que hoje elas já não estão mais aqui. Quando uma mão me tocou no meu ombro, né? E eu, quando eu olhei para trás, eu vi que era uma senhorinha bem idosa. E ela me disse, você tem um cantor cristão? Eu falei, tenho. Você poderia copiar um hino para mim do cantor cristão, que seria o 295? E me deu uma folha com duas canetas, que seria uma azul escura e uma azul clara. Só que ela falou, quando você copiar, você me copia Cristo com a caneta azul clara. E na verdade, eu falei, já vou copiar já. Ela falou, não, copie com muita calma. Ela falou para mim que depois eu pego. E aí, peguei a caneta a caneta e o papel e me distraí. Quando eu olhei para trás, a senhorinha já não estava mais na igreja. Aquilo, eu fui para casa, até falei para o meu esposo, ele falou, você vai fazer isso? Eu falei, vou, porque ela pediu, ela vai buscar. E na verdade, logo que eu terminei o meu serviço outro dia, os serviços caseiros, eu fiquei copiando o hino, mas o que me tocou, o hino falava comigo. E na verdade ele dizia assim, enquanto eu escrevia, eu senti a mensagem de Deus para mim, que dizia, tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ao acabar de escrever esse hino, uma paz inundou meu coração tão grande que eu fiquei feliz de uma hora para outra. A minha vontade era vir e dizer, eu quero batizar hoje. Mas na verdade eu fui batizar em dezembro, que teria um batismo. Aconteceu um batismo em dezembro, e eu me batizei, mas agora eu pergunto, e aquela senhora? Nunca mais ela voltou para buscar o hino e as canetas, né? E eu digo, seria um anjo, né, mandado por Deus para que tocasse, que não teria nada melhor, nada me impediria de me entregar a Cristo, tudo. E hoje, né, falando hoje, eu digo assim, a Deus sou grata a Ele, né, até hoje, como eu falei, não tem explicação para aquela senhorinha que nunca mais apareceu, nunca mais a vi, mas eu penso assim, agradeço a Deus por Ele me salvar, por ter morrido em meu lugar. E deixo uma mensagem a você que está numa situação, vamos supor igual a minha, ou semelhante à minha, se jogue a Cristo, porque com Jesus não há perda. E ao me batizar, ao ler aquele certificado, eu apliquei aquela palavra no meu coração e procuro até hoje seguir aquilo que eu li. A responsabilidade, primeiramente com Deus e depois com a igreja. E eu louvo a Deus e agradeço imensamente por Ele um dia ter mandado, né, essa mensagem para mim, para que eu pudesse sair daquela indecisão. Amém.